História de um Debuque 3. Ocorreu com o cabalista Rashi Yehuda Fataya, 1859 a 1942, sob o qual ele escreveu em seu livro Minhat Yehuda, página 143. No ano de 1907, depois de voltar da cidade santa de Jerusalém para Bagdá, onde eu morava, uma mulher chamada Rimá Bar-Pará veio a mim e ela tinha dentro dela um espírito chamado Itzhak ben Carton, um homem malvado, promíscuo e totalmente ignorante. Lutei contra ele durante muitos anos, mas ele não saiu. Permanece dentro de Rimá até hoje. 1933, tendo cegado-a em ambos os olhos, que o Deus misericordioso possa nos salvar. Também no ano de 1911, no mês de Elu, o espírito entrou dentro de um jovem chamado Efraim ben Nissim Hagil e o atormentou muito. Seus pais pediram ajuda a um espiritualista muçulmano, mas não adiantou. O espírito exigiu: tenha piedade de mim e traga-me Yehudá, Rabi Yehudá Fetaia, e eu enviarei tudo o que ele me disser, porque ele vai me purificar. Seus pais e todos os parentes vieram até mim. Quando eu cheguei à casa do rapaz, achei-o deitado em sua cama, seus olhos revirados para trás, demente, e o espírito falando de sua garganta. Eu perguntei ao espírito qual é o seu nome. Ele não queria me dar o nome. Depois de realizar várias meditações cabalísticas, ele falou que seu nome era Efraim ben Avad Netze Allah, tradução básica do árabe, Deus protegerá. Sua mãe era Esther e ele tinha morado na nossa vizinhança, na casa onde mora agora. Ele nunca se casou e morreu com a idade de 40 anos. A razão de sua volta a este mundo foi por causa do fato dele haver sido um condutor de mulas e feito entregas no vilarejo da região. Certa vez, ele conduziu uma mulher a uma grande caravana ao túmulo de Ezequiel, o profeta. Ele se destacou um pouco da caravana, levou-a para um caminho diferente, ameaçou matá-la se ela gritasse e a violou. Em outra ocasião, ele acompanhou uma caravana no deserto e teve relações com o seu burro. Também no Shabat, ele tinha relações proibidas no pomar da vila de Becubá. Alguns anos depois, ele teve uma disputa com alguns muçulmanos condutores de mula, e enquanto estava fazendo as entregas, eles se juntaram e o mataram. Deixaram-no em uma tumba sem inscrição. Eles abandonaram tudo, inclusive sua mula e seus pertences na trilha. Seu irmão Saul foi procurá-lo, pegou o que tinha sido deixado para trás, não devolveu a mercadoria ao proprietário de direito e não procurou o corpo. Ele pegou todo o dinheiro do irmão, os bens da casa, e não retornou nada aos credores. Ele também não providenciou conforto ao morto, tradicionalmente durante 12 meses depois da morte, Kadish, costume de luto, etc. E porque sofria muito com isto, ele fez com que seu irmão cometesse muitos erros, até perder todos os seus bens e morrer na desgraça, depois de uma doença grave. Eu sei que no lugar onde estou enterrado, há outros judeus enterrados também. Há 17 anos fui morto. Perguntei ao espírito se ele se arrependeu na ocasião que foi morto. Ele respondeu que estava muito assustado e nem lhe ocorreu arrependimento, especialmente porque era um ignorante, e nem pensou a respeito de se arrepender. Ele não usava tzitzit e nem mesmo colocou tefilim mais do que 3 vezes em sua vida. Também não dizia as preces somente no dia de Yom Kippur. O espírito de Efraim continuou:
Mas esta não foi a minha primeira encarnação no mundo. Meu início no mundo foi como um nativo de Tsafate chamado Shilomon, Ben e Ezequiel. Mas pequei muito e por isso foi decretado que eu deveria passar por várias reencarnações. Por mineral, vegetal, animal a humano. Acabei com uma romã e um homem velho e piedoso chamado Shimon a comprou e comeu a fruta numa refeição de Shabat. Citou 2 bênçãos sobre a fruta e desta maneira fui retificado. Depois apareci na cidade de Zamir com um homem chamado Raim. Não precisou ser reencarnado como animal, como foi originalmente declarado, já que o velho Shimon elevou os 2 níveis de planta para o humano. Isto está explicado na introdução do livro Sha'ar HaRegulim, Portal das Reencarnações 22b. Mas esse homem, Raim, tinha prazer em comer releve, gordura proibida de animal não kosher, porque ouvira de pessoas ignorantes que ela não era boa para a sua saúde. No fim de seus dias, ele foi para Jerusalém, possa ele ser redimido, e lá ele morreu. Depois uma alma nasceu em mim, Efraim, da Babilônia, Iraque. Eu não o retifiquei, ao contrário, eu pequei e manchei ainda mais. Depois uma alma nasceu em mim, Efraim, de Babilônia, Iraque. Eu não retifiquei, ao contrário, eu pequei e eu a manchei ainda mais. A partir da morte de Shilomon, mencionada acima, até hoje passaram-se cerca de 450 anos. Depois uma alma nasceu em mim, Efraim da Babilônia, Iraque. Eu não a retifiquei, ao contrário, eu pequei e a manchei ainda mais. A partir da morte de Shilomon, mencionada acima, até hoje passaram-se cerca de 450 anos, e durante todo este tempo minha alma vagou de lugar para lugar. Desta maneira, depois que eu morri, 35 anjos destruidores vinham para me bater durante 15 horas diariamente. Às outras 9 horas do dia, eles me levavam ao deserto, cheio de cobras e escorpiões, que me mordiam e comiam a minha pele. E depois eu retornaria à vida. Este processo continuou durante 4 anos. Depois eles me processavam em Gehenna, um inferno temporário, 15 horas por dia. E às 9 horas remanescentes eles me desciam em um poço coberto com uma grande pedra, e eles ficavam no topo dela. Este processo continuou durante um longo período, até que eles me deram permissão para entrar neste rapaz, porque ele tinha pecado quando criança. À época, quando era ainda uma criança, foi com seu pai ao vilarejo de Bacuba. Naquele Shabat, no mesmo pomar onde eu tinha tido relações com o homem mencionado anteriormente, ele quebrou um galho da mesma árvore sobre a qual tínhamos estado. Ele quebrou um galho da mesma árvore sobre a qual tínhamos estado. Entretanto, eles não me deram permissão para entrar no menino, já que ele era muito pequeno. Agora, porém, eu consegui controlá-lo, mas por um motivo diferente, e eles me deram permissão para entrar. Entrei dentro dele à noite, enquanto ele discutia com a mãe sobre o jantar. Entrei através do topo da cabeça e ele sentiu uma dor como se fosse uma agulha grossa entrando no crânio, e comecei a torturá-lo. Como você está vendo, e agora peço a Vossa Senhoria para me retificar espiritualmente, pelo amor de Deus. Perguntei ao espírito se ele tinha ouvido falar, se vira ou se sabia do destino de Natã de Gaza, um discípulo de Shabtai Zevi, e se ele tinha ido ao Gehenna ou se a alma dele ainda permanecia na esliga. Ele disse: eu não o vi com os meus próprios olhos, mas durante os 9 meses em que estive no poço, uma vez ouvi altas vozes como se fosse uma comemoração de casamento. E eu perguntei aos que estavam tomando conta de mim o que era todo aquele barulho.
Eles me disseram que o castigo de Natan de Gaza, na Eslinga, tinha terminado e que ele estava sendo mandado para a Guerrena. Durante esta conversa, a mãe dele trouxe ao menino um pouco de carne para comer. Quando ele pegou um pedaço para comer, ele disse aos que estavam sentados em volta dele: Vejam como neste pedaço está a alma de uma mulher de 87 anos, que foi castigada por pentear seu cabelo no pátio, perto de uma porta aberta, levando à rua. Apesar de ela ter sempre coberto o cabelo como exigido pela lei judaica, ela não tomou a precaução ao se pentear para que os passantes não a vissem. E por isso ela foi punida para reencarnar. O mesmo pedaço de romã, na outra tigela, contém a alma de uma menina. Mesmo um pássaro que senta no galho de uma árvore à direita contém o espírito de uma menina, que viveu por 3 dias. Eu vejo tudo isso com os meus olhos e não acredito que nenhum de vocês possa ver isto. Portanto, um de vocês tem que fazer a bênção nesse pedaço de comida com concentração, e os demais têm que responder amém para retificar as almas espiritualmente. Fizemos de acordo com o pedido. Falei ao espírito: você preferiria deixar este corpo totalmente, suavemente, ou será por força e vergonhosamente? Porque não importa como você precisa sair hoje. Se você se recusar, eu o mandarei para fora contra a sua vontade, por meio de nomes sagrados e juramento. Ele me disse: sim, eu farei como você está dizendo, porque eu também quero sair. Entretanto, não sairei até 12h20 da tarde, o horário em que entrei. Eu disse a ele: isto é impossível, porque hoje é véspera de Shabat e Rosh Hashanah. Necessitamos nos preparar para ambos e não podemos deixar que você nos atrase. É melhor você sair agora, quando as almas estão se elevando ao jardim do Éden, para você poder acompanhá-las. O Espírito respondeu: todo Shabat é sagrado e eu posso me levar no momento da minha escolha. Então comecei a forçá-lo para fora através de Erudim, meditações cabalísticas. Ele gritou com voz amarga e disse: se é assim, então sairei às 11h30 de hoje. Eu disse a ele: isto eu também não posso aceitar, você tem que sair agora. Ele me disse: se a situação é esta, vai e compre as suas coisas para o Shabat e volte na 8ª hora. Possa Deus ter piedade de nós e veremos o que podemos fazer. Eu disse a ele: está bem, mas você não pode perturbar Efraim até eu voltar e negociar com você. Ele concordou. Voltei às 8 e comecei a fazer um Yehudim e soprei o shofar 12 vezes perto do ouvido dele. O espírito levantou e berrou: eu quero sair sem ser forçado. Eu disse a ele: de que parte do corpo você quer sair? Ele disse: dos olhos dele. Repreendi-o e falei para ele não sair através dos olhos, porque isso o cegaria. Ótimo, disse ele. Então sairei através da boca. Ralhei com ele outra vez, então ele disse que sairia através dos dentes, mas prometeu eliminar só um premolar, por onde sairia. Eu rejeitei isso também. Assim ele me perguntou: de que parte do corpo quer que eu saia? Disse a ele: do pequeno dedo do pé esquerdo, entre a unha e a pele. Ele disse que era um grande problema para ele sair da extremidade do corpo, porque é um lugar onde elementos ritualmente impuros se agarram. Eu o esforcei com mais Yehudim, juramentos e ameaça de excomunhão eterna, e que ele sairia somente através do pequeno dedo do pé esquerdo, sem danificar qualquer outra parte do corpo, nem mesmo o dedo pequeno através do qual ele teria que sair. E eu fiz prometer que ele nunca mais entraria ou prejudicaria qualquer outro judeu. Ele ficou muito zangado e disse: como que eu posso partir ou pelo menos machucar o dedo pequeno através do qual tenho que sair?
falar com mais brandura com ele, para que não ficasse aborrecido e começasse a machucar Efraim. Parece que você tem uma alma muito grande, e foi somente por causa dos seus pecados que você teve que reencarnar. Na realidade, você é humilde e tímido. Você ama a Torá e respeita os rabis. Por causa disso, eu não quero que este jovem se machuque de maneira alguma. Para que você não faça parte das almas do perverso, que são o flagelo do mundo. Isso está descrito no Zorra 2, 118. Ou que seja considerado como um deles. Então o espírito capitulou e respondeu: suas palavras são boas e verdadeiras. Estou pronto para me forçar e sobrepujar meu desejo inicial, para eu não machucar e prejudicar o rapaz de maneira alguma. No entanto, ele ainda vai ficar doente durante 15 dias e depois ele ficará bem. Eu disse a ele: isto simplesmente não pode acontecer. Esses são os dias mais preciosos do ano e há muitos mandamentos bíblicos ligados a ele. Rosh Hashanah, Shabat, ouvir o shofar, os 10 dias de arrependimento, Yom Kippur, Sukkot, Lulav, Etrog, Hashanah Rabbah, a conclusão da leitura da Torá. Você está impedindo de cumprir todos estes mandamentos e também os mandamentos de Tzitzit e Tefilim. E a obrigação das preces, isso realmente vai prejudicá-lo no reino das almas. Ele disse: mas a dor maior é minha se eu não fizer nada de mal a ele. Eu disse a ele: é adequado para você passar por esta dor pelo bem do Deus sagrado e pelos seus mandamentos. O Espírito disse: ai de mim, se eu fizer como você diz, mas eu preciso sofrer tudo isso pelo amor de Deus. E no meio disto o Espírito acrescentou: a 10ª hora está chegando, eu quero ir. Eu peço para você começar a estudar para que o meu espírito saia no meio de uma palavra de Torá para que eu possa ser retificado. Comecei a estudar os versículos que o Senhor responda a você no dia da aflição. Salmos 22. E quem quer que se sente no refúgio do Altíssimo, Terrilim 91:1. E quando eu chamo, responde-me, 4:2. E acrósticos da inicial de Efraim, Ben Esther, do Salmo 119. E a fala de pecado me oprime, Terrilim 65:4. E a carruagem de Ezequiel, a quem, ó Deus, é semelhante a ti, Miqueias 7:18. E a Hidra Rabá, do Rabino Shimon, abriu e disse: até o fim dos 13 atributos, no Zorra, sobre a porção da Torá, Vaikel 219b, de Rabi Shimon e Rabi Eleazar. Estavam sentados. Até levantem e cantem vocês que habitam no pó. A oferta de incenso, chamada Israel, Ana Berroa, e depois eu disse: possa ser sua vontade, como citado previamente em Isaías 30, como você está estudando, disse o Espírito, eu estou saindo. Ele disse: Shalom Aleichem, a Deus, e saiu do menino, como tinha prometido, sem causar nenhuma dor. O menino sentou-se imediatamente, recuperou os sentidos porque não sentiu nada do que tinha acontecido a ele. Apesar de ter ficado admirado, porque havia um grupo de homens e mulheres à sua volta, e porque sua mãe e seu pai estavam chorando. As pessoas falaram que não era nada, que ele tinha ficado sem sentidos por pouco tempo, e eles tinham ido visitá-lo. Depois todo mundo saiu rapidamente para tratar de seus afazeres. Seu pai e sua mãe beijaram-no. Eu disse a eles: graças a Deus, nada de mal aconteceu a ele. Eu já tinha providenciado um amuleto protetor para usar depois da partida do espírito. De acordo com o costume de Arizal, assim também o espírito disse antes de sair que os apontados sobre ele tinham dito que Efraim tem que usar um amuleto no pescoço, no qual estão descritos 4 nomes de Deus conhecidos a mim. Entretanto, eu desconfiei que o espírito não tivesse na realidade deixado o menino, mas muito espertos se esconderam no seu corpo, porque o menino atingido não fez nenhum movimento com o seu corpo ou perna, como geralmente acontece.
Mas eu ignorei e fiz de conta que estava convencido de que o espírito havia saído totalmente. A noite estava chegando e já era tempo de ir à sinagoga. Eu também queria enganar o espírito, fazendo-o pensar que acreditava que ele já havia saído. Assim, ele ficaria fora da nossa visão e não aborreceria o jovem, pelo menos durante os 2 dias de Rosh Hashanah. Depois disso, Deus teria que ter piedade de nós. E foi assim que, depois de Rosh Hashanah, o menino começou a ficar cada vez mais doente, e o espírito se revelou no Shabat, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, causando um desmaio no rapaz. No Shabat à noite, às vésperas de Yom Kippur, fui e disse a ele: você é um mentiroso, você prometeu que sairia antes de Rosh Hashanah, mas você estava escondido dentro do corpo do rapaz. Ele me disse que tinha saído antes de Rosh Hashanah, mas porque ele saiu antes do tempo exato ao tempo que tinha entrado, ele fora forçado a entrar novamente. Esta ideia era ridícula. Ele disse que estava pronto para sair no fim de Yom Kippur e pediu que o pai do menino rodasse 4 frangos sobre a cabeça do menino e depois os matasse. Costume chamado caparote, feito às vésperas de Yom Kippur. O espírito não queria menos de 4 e também não queria explicar o motivo. Talvez ele quisesse um frango para cada reencarnação e mais um para o rapaz. Quando trouxeram os 4 à frente dele, ele os agarrou com as suas mãos e disse: neste frango tem uma alma encarnada. Depois ele se virou para mim e pediu para matar o frango com a bênção apropriada. Eu sou licenciado para o abate desde 1882. Fiz de acordo com o pedido e o espírito fez o que tinha falado. Perto do término de Yom Kippur, o menino Efraim foi à sinagoga de Moshe Dahan, onde sempre orava, e de acordo com as pessoas que rezavam lá, o menino desmaiou durante as preces finais. O espírito gritou aos presentes para saírem da sinagoga. Alguns saíram e alguns permaneceram, porque queriam ver o que iria acontecer. O espírito lhe disse que se eles não se afastassem, ele revelaria publicamente cada um de todos os seus pecados. Então todos se foram. Verdadeiramente ele ficou preocupado de machucá-los quando saísse. Ele gritou com o homem que tocou o chofar e lhe disse para tê-lo em mente quando o tocasse novamente. Ao término do serviço, quando soou o chofar, ele falou para as pessoas que o arcanjo apontado sobre as preces e os toques de chofar de todo Israel tinham descido para recolhê-lo, e que o espírito sairia com ele e ascenderia ao jardim do Éden. O menino gritou por causa da dor terrível na sua perna e bateu seu pé esquerdo contra o chão, com muita força. Então o espírito saiu de vez e o menino se sentou calmamente, inteiro de corpo e alma. Ele não podia andar por causa da dor na perna e carregaram-no para casa. Pela manhã ele estava saudável novamente.